Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos vocês estejam ótimos. Professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E aí, pessoal, gostaram do simulado? Tomara que todos tenham feito um ótimo simulado. Para esse simulado, vocês trabalharam, ou seja, nós trabalhamos com o conteúdo. E aí, turminha, vocês gostaram do simulado? Espero que todos tenham feito um ótimo simulado. Para esse simulado, nós trabalhamos o conteúdo gênero textual propaganda e na parte de gramática, trabalhamos com os conteúdos encontro consonantal e dígrafo. Lembram disso? Pois bem, hoje será a nossa primeira aula do livro 2. Ou seja, vamos trabalhar o primeiro conteúdo hoje para a próxima prova, o simulado. Vamos trabalhar o conteúdo gênero textual mito. E vamos ler agora o mito do povo indígena Bororó, do Mato Grosso. Vamos ler agora o mito do povo indígena Bororó. E observe com atenção como a origem das estrelas é explicada nesse texto. Não através de conhecimentos científicos, mas por meio de crenças de seu povo. Vamos agora à leitura do texto. Esse texto vocês têm no livro 2, nas páginas 10 e 11. As estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés, pescados no dia, e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça e o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubar os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta e, numa clareira, prepararam o fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los, sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás, proferiram ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles. E as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu, no escuro da noite. Brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Pessoal, vamos ver agora falar um pouco da estrutura desse texto. Esse texto está dividido em 11 parágrafos e tem 3 momentos. O primeiro momento é a situação inicial,
que vai do primeiro parágrafo ao terceiro parágrafo. O segundo momento do texto, ou seja, da história, é o conflito, que se encontra do 4º ao 10º parágrafo. E o terceiro momento se encontra no 11º parágrafo, ou seja, no último parágrafo do texto, que é esse terceiro momento, é exatamente o desfecho da história, certo? O autor desse texto é Reginaldo Brandi. As ilustrações são de Pedro Rafael. E esse texto foi retirado do livro Contos e Lendas da Amazônia. Vamos falar agora, pessoal, sobre os eventos, ou seja, os fatos na sequência, como aconteceu a história. A história aconteceu assim. Vamos falar dos eventos que compõem a história em uma sequência. Em uma noite, os ovos de tartarugas desapareceram. E esse roubo continuou por mais noites. Em uma dessas noites, as mulheres viram os meninos roubarem os ovos de tartaruga. As mulheres gritaram e os meninos saíram correndo. As mulheres correram atrás dos meninos e estes pediram ajuda a um beija-flor e subiram ao céu por meio de um cipó. Chegando lá em cima, cortaram o cipó. As mulheres caíram, não puderam mais subir e eles ficaram presos para sempre no céu. Ok? De lá não puderam mais descer. Tudo bem, pessoal? E agora vamos ver as características do gênero textual mito. O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos, que mantém entre si uma relação de causa e consequência. A causa é exatamente a razão, o motivo de alguma ocorrência, que no texto, trazendo aqui para o texto, significa dizer que a causa aqui no texto foi o roubo dos ovos de tartaruga. E a consequência, pessoal, é exatamente o resultado dessa causa, o efeito dela, que no texto, trazendo aqui para a história do texto, a causa foi que os meninos ficaram presos no céu para sempre e seus olhos viraram estrelas, ok? Vamos continuar aqui ainda com as características do gênero. Estruturalmente, o mito caracteriza-se pela temporalidade, na forma de relato ou de narrativa, conta acontecimentos ocorridos em um tempo indeterminado, às vezes antes mesmo da criação do mundo. Essa característica pode ser assinalada no texto por marcadores temporais, naquele tempo, numa noite, desde então. Os mitos e as lendas constituem uma grande riqueza da cultura popular. Revelam hábitos de vida, costumes e também valores e crenças de um povo. E mostram ainda as paisagens, o culto à natureza e os mistérios que a envolvem. E aí, pessoal, chegamos ao término de mais uma aula. E para vocês vai ficar a seguinte atividade. Primeiro eu quero que vocês façam uma nova leitura desse texto, páginas 10 e 11. Leio com atenção, enumero os parágrafos no texto, são 11 parágrafos, e também que vocês destaquem no texto as palavras que vocês não entenderam, que vocês não sabem o significado, tipo a palavra sorrateiramente, a palavra encalço, se forem essas e outras mais que vocês não entenderem, ok? Vocês irão pesquisar o significado no dicionário, o significado das palavras no dicionário e escrever
o resultado dessa pesquisa no caderno de produção textual. Vocês já sabem como fazer. Na parte onde tem tantas palavras, no caderno de produção textual, vocês vão escrever a palavra e o significado que você pesquisou dessa palavra no dicionário, certo? E depois disso tudo, você vai responder as páginas 11 a 14 do livro 2. 11 a 14 do livro 2. Sobre o gênero textual trabalhado hoje. Mito, interpretação mesmo, escrita do texto. As estrelas nos olhos dos meninos, certo? E gostaria de lembrar, vocês não podem esquecer de continuar fazendo as atividades no capricho, pessoal. Como assim? Caprichando aí na organização da letra, na escrita correta das palavras. Não esquecer de fazer o uso da letra maiúscula para iniciar as respostas, certo? Então, era isso. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.